Fala, impressionadores! Essa é a nossa quarta aula do curso básico de Excel. Na aula anterior, aula 3, eu falei sobre algumas funções básicas, soma, multi, média, máximo, mínimo. E eu deixei para essa aula a continuação da aula passada, onde a gente vai falar sobre maior, menor, continuum, conte valores, arred, hoje e agora. Essas últimas três aqui, ó, arred, hoje e agora, eu trouxe aí como um bônus, como uma novidade. Eu sempre gosto de tentar surpreender e foi isso que eu tentei fazer. Então, se você ainda não assistiu às aulas 1, 2 e 3, lembra de fazer isso. Você encontra aqui no canal essas aulas. A continuidade desse curso, básico ou não, ela depende muito de você. Então, eu pedi na aula passada e peço hoje de novo. Devo continuar fazendo essas aulas básicas? Continuar com a aula 5, 6, 7, 8? Ou devo parar? Me diz aí, me dá uma luz se eu tenho que continuar com o curso básico ou se eu paro para falar sobre outros temas mais avançados do Excel. Deixe seu comentário, deixe seu like e vamos para o conteúdo. Lembrando que eu estou pegando aqui uma pasta de trabalho qualquer, você pode reproduzir isso no seu computador para treinar. Excel sem prática simplesmente não existe, eu sempre falo isso aqui no canal. Então eu quero agora fazer o seguinte, usar a função maior. E na aula passada eu falei que a função máximo pega o maior valor de todos de uma lista selecionada. A função maior ela é um pouquinho mais inteligente, porque é o seguinte, se eu quiser, eu posso falar o seguinte, me diz qual é o terceiro maior dessa lista. Olhando aqui para esses valores que estão nas células B2, B3, B4, B5 e B6. O maior de todos atualmente é o 70, por isso que do lado de máximo aparece 70. Mas qual é o segundo maior? O segundo maior dessa sequência é o número 50. Uma vez que o primeiro maior é o 70, o segundo maior é o 50. Então eu poderia pedir para o Excel me dizer qual é o segundo maior. E olha qual vai ser a minha sacada. Eu vou chegar na célula G7 e vou colocar aqui, até de verde, o número 2. O número 2 para sinalizar que eu quero o segundo maior. Vou chegar agora na célula F7 e escrever igual, maior e abrir parênteses. Bom, quando eu escrevo igual, maior e abro parênteses, aparece ali dentro matriz, ponto e vírgula, K. Esses nomes que aparecem dentro de uma função do Excel se chamam argumentos. Então, o primeiro argumento é o argumento matriz. Você pode também chamar de informações, mas eu acho legal que você saiba esses nomes certos, técnicos, usados pela Microsoft. Então, o primeiro argumento é a matriz. E essa matriz é uma lista de informações que eu vou analisar. Então, eu vou clicar aqui em matriz de B2 até B6. Agora que eu já dei o primeiro argumento, quem eu quero analisar, eu vou apertar ponto e vírgula. E repare que fica em negrito esse K. Esse K é o seguinte. Bom, você quer analisar aquelas informações, mas você quer quem? O primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior ou o quinto maior? Eu quero o segundo maior. Foi esse o combinado. Então, eu poderia, agora, no lugar desse K aqui, escrever o número 2, ou até mesmo selecionar uma célula onde eu tenho escrito o número 2. Vamos primeiro colocar o número 2 manualmente. Ponto e vírgula 2, agora eu fecho parênteses e dou Enter. Aparece aqui o número 50, porque 50 é o segundo maior dessa lista. Agora, vamos fazer diferente. Eu vou chegar aqui, vou entrar na fórmula pela barra de fórmula, vou apagar o 2, repara, apaguei o 2 e vou selecionar a célula G7. Funciona também. Então, o que eu estou fazendo? Criando na célula F7 uma fórmula usando a função maior. Essa fórmula, que está usando a função maior, tem dois argumentos. O primeiro argumento é a matriz, que está pegando de B2 até B6. E o segundo argumento, que é esse K, está pegando uma informação lá na célula G7. G7, que é essa outra daqui. Tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, o que você tem que entender? Se eu mudar a célula G7 de 2 para 4, ele vai, ao invés de pegar o segundo maior, pegar o quarto maior. Nessa lista aqui, que eu tenho 70, 30, 20, 50 e 15, o quarto maior é o número 20. O primeiro maior é 70, o segundo maior é 50, o terceiro maior é 30 e o quarto maior é 20. E quem é o quinto maior? O quinto maior é o 15. E se eu colocar aqui o número 6, vai aparecer aqui, hashtag num. O que é esse hashtag num? É uma forma do Excel dizer que deu erro, não deu certo. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque eu tenho só 5 números. Como eu posso querer o sexto maior número? Não tenho.
Não tem? Então vai aparecer esse hashtag num quando acontecer esse tipo de coisa, beleza? Não tem problema nenhum. Aí você vem aqui, muda para 5 e volta a aparecer um número normal. A função menor funciona exatamente da mesma forma, beleza? Então repara, se eu chegar aqui e escrever igual, menor, mesma lógica, matriz e o K. A matriz eu vou selecionar as informações, e aí eu poderia selecionar com o mouse, de B2 até B6, ponto e vírgula, aqui no lugar do K, eu vou botar um número. Qual é o primeiro menor? O primeiro menor é o menor de todos, é o 15. Então, se eu colocar o número 1, vai aparecer aqui 15, é o menor de todos. Agora, se eu colocar o número 2, quem é o segundo menor? O primeiro menor é o 15, o segundo menor é o 20. Então, vai aparecer aqui ó, o número 20. E você poderia fazer essa associação a uma outra célula, sem problema nenhum. Lembra que na aula passada eu falei que tem uma tecla de atalho chamada, que é a tecla F2, ó, F2, você aperta aí F2 e você entra dentro da célula e vê qual é a fórmula que está por trás do resultado. Eu poderia até apagar esse 2 e selecionar uma célula, por exemplo, a célula J2. Então agora o que eu escrever aqui dentro da célula J2 vai interferir, vai influenciar nessa fórmula que eu estou construindo. Como não tem nada na célula J2 por enquanto, repare que aparece o hashtag num. Agora, se eu colocar aqui o número 3, vai funcionar. O terceiro menor é o número 30. Então é importante você ir se familiarizando, você entendendo esse tipo de joguinho que a gente faz às vezes usando lugares diferentes de uma mesma pasta de trabalho para conectar com uma função, com uma fórmula. Beleza? Detalhe interessante, se você chegar aqui na guia Fórmulas, tem uma parte chamada Auditoria de Fórmulas. E aqui dentro de Auditoria de Fórmulas, você pode clicar em Rastrear Precedentes. Quando você clica aqui em Rastrear Precedentes, olha que interessante. Estava na célula F8, onde eu construí essa função menor. Cliquei aqui em Fórmulas, Auditoria de Fórmulas, Rastrear Precedentes. Ele está me mostrando quem que está interferindo nessa fórmula que eu construí aqui dentro. De B2 até B6, essa matriz, e a célula J2. Então, ele faz esse desenho para eu entender de onde estão vindo as informações que estão nutrindo essa fórmula, beleza? E aí você pode clicar em remover setas para isso parar de acontecer. Ah, eu quero fazer agora a mesma coisa com essa de cima. Clica nela, rastrear precedentes. Remover setas para de acontecer. Se eu selecionar as duas e clicar em rastrear precedentes, ele vai sempre pegar a primeira selecionada. Então, ó, eu fiz de F7 até F8, ele considera só F7. Remover setas, ele remove tudo. Bom, entendemos maior, menor, vimos aqui esse lance de auditoria de fórmulas. Na aula passada, a gente já falou sobre opções de cálculo. E qual é a dica que eu te dou? Uma mesma dica que eu já dei na aula 1 e na aula 2. Você precisa ser curioso. Então, a gente falou aqui sobre rastrear precedentes. Dá uma olhada nas outras opções, mostrar fórmula, verificação de erro, avalia a fórmula, clica e vai lendo o que a própria Microsoft te diz. Por exemplo, mostrar fórmula. Aparece ali, ó. Exiba a fórmula contida em cada célula, em vez do valor resultante. Então, você pode fazer isso, tudo bem? E clica e vê o que vai acontecendo. Ah, legal, olha que interessante. Agora, o Excel está me mostrando a fórmula inteira ao invés dos resultados. E se eu clicar mais uma vez, volta para o normal. Então, dá uma explorada aí, tá bom? Continuum e conte valores. Qual é a diferença de continuum para conte valores? Número no Excel é diferente de valor no Excel. Como assim, João? Vou te explicar. Um nome, João, escrito na célula B8, significa no Excel um valor. Então, é como se eu tivesse um valor aqui dentro, mas não é um número. Agora eu vou colocar aqui um código de um produto, de uma empresa, por exemplo, HJ123PF5. Isso aqui é um código, uma combinação de letras e números. Não é um número no Excel, mas é considerado um valor. Agora na célula B7, eu vou colocar aqui Martins, vírgula 29. Meu sobrenome, vírgula a minha idade atual. Tudo bem, isso aqui também não é um número, mas é considerado um valor. Por que eu estou te mostrando isso? Eu posso fazer uma análise de quantos números e quantos valores eu tenho em determinada coluna. Vamos lá. Igual, conte, ponto, num, que é o nome da função que eu quero usar agora. Contar números. Ó, não preciso escrever até o final, como eu falei na aula passada, eu posso apertar a tecla Tab. Se tiver selecionado quem eu quero,
conte.num em azul, tab, coloque em maiúsculo, escreve até o final e abre parênteses. Agora olha a sacada, eu vou clicar aqui em cima da letra B de bola. Também falei sobre isso na aula 3, na aula passada. Se eu clicar em cima da letra B de bola, ele vai considerar todas as células da coluna B, da B1 até a B1.048.576, que é a última célula da coluna B. Todo mundo está sendo analisado, tá bom? Conte num. Quantos números eu tenho escrito nessa coluna? Quantos são? 70, 30, 20, 50 e 15. Ele não vai considerar esse 29 que está aqui. Por quê? Porque além de eu ter o 29 na célula B7, eu tenho outras coisas escritas. Então ele só vai considerar quando eu tiver só um número escrito dentro da célula, como é o caso da célula B2, da célula B3, da célula B4, da célula B5 e da célula B6. Ah, João, mas na célula B9 tem um número, ó, 1, 2, 3. Só que junto desse número tem outras coisas, outras letras, então não considera. Resposta aqui vai ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se a minha análise fosse por contar valores, aí ele consideraria tudo. Tanto números, quanto letras, como é o caso de João, né, uma combinação de letras, quanto números e letras, como é o caso de um código, ou aqui Martins, 29. Então, ó, conte.valores, ele vai considerar todo mundo. Valor no Excel pode ser um número, pode ser um texto, pode ser uma combinação de números e textos. Se tiver alguma coisa diferente de vazio dentro de uma célula, é considerado um valor. Pode ser um ponto, pode ser uma exclamação, pode ser uma vírgula. É um valor. Bom, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso aqui aparece o número 8. E se eu chegar na célula B10 e colocar uma vírgula, ele vai considerar como um valor, e o número 9. Se eu chegar na célula B11 e colocar um número, 2022, ele vai considerar como valor e também como num. Repara que aqui foi de 5 para 6 e aqui foi de 9 para 10. Bom, agora vamos falar sobre essas outras três funções aqui, a head, hoje e agora. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Bom, eu sei que essas 4 aulas do curso básico, para muitas pessoas, estão sendo muito fáceis, muito básicas, muito iniciais. Mas eu consegui, de alguma forma, te ajudar com alguma sacada, com alguma dica em uma dessas 4 aulas? Se sim, comenta aqui para mim o que eu te expliquei que você não sabia. O que eu te ensinei em uma dessas 4 aulas que você não tinha ideia que existia. Até mesmo se você já se considerar um nível intermediário, um nível avançado, teve alguma coisa, alguma sacadinha, algum pequeno detalhe que eu te mostrei ao longo das aulas que você desconhecia, comenta aqui para mim, só para ficar registrado e para que outras pessoas possam aprender com as suas sacadas, com os seus insights, tá? Eu quero que você faça isso agora, tá? Comenta aí, pausa o vídeo e comenta aqui para mim. O que você aprendeu de diferente em uma dessas 4 aulas que te chamou a atenção? A head. A head é uma função de arredondamento. Então, se eu colocar, por exemplo, na célula F11, 3,17. 3,17, né? Repara que aparece 3/1 de 1900. Não tem problema. Vem aqui em página inicial, dentro da categoria número de página inicial, você vai mudar isso para geral. Só para aparecer o número mesmo, 3,17. Por trás de todo número no Excel tem uma data, por trás de toda data tem um número. A gente pode falar sobre isso depois, se você quiser que eu continue com essas aulas básicas de Excel. Mas, por hora, vamos falar sobre a head, 3,17. Show de bola. Repara o seguinte, se eu chegar na célula F11 e dentro de página inicial procurar pelo grupo número, eu posso aumentar ou diminuir o número de casas decimais que estão aparecendo. Então, repare que eu poderia clicar aqui nessa setinha azul para a esquerda, mas 2 vezes. Aumentar casas decimais. 1, 2 vezes. Ele vai aparecer 3,1700. E eu poderia diminuir, ó, diminuir o número de casas decimais. Vamos botar agora com uma casa decimal só. Aparece 3,2. O que eu preciso que você entenda? O que acontece aqui é uma questão de visualização do número. Apesar de eu estar vendo 3,2 aqui na célula F11, por trás desse 3,2 existe um 3,17. E basta olhar para a barra de fórmulas que isso fica muito claro. Eu estou visualizando 3,2, mas aqui aparece 3,17. O que isso quer dizer? Que quando eu mexo na configuração aqui dentro do grupo número, eu estou mudando a forma como eu visualizo.
mas eu não estou mudando o número na essência. Ele continua sendo o 3,17, apesar de eu estar visualizando o 3,17 com apenas uma casa decimal e está aparecendo 3,2. A questão é, e se eu quiser, de fato, mudar a quantidade de casas decimais do número? Ou seja, eu quero que o 3,17 vire 3,2. Eu posso chegar aqui do lado, colocar igual a arred, que é uma função de arredondamento. Seleciono o número, aqui a célula F11, ponto e vírgula, e agora, no número de dígitos, eu posso colocar o número 1. E ele vai reduzir, na prática, a quantidade de dígitos, né, de 2 dígitos, que é 1 e 7, para 1 dígito, que vai ser 3,2, 3,20. Então, essa é a sacada. Aqui, quando eu uso a função arred, eu estou, de fato, mudando o número estruturalmente, e quando eu uso essas opções aqui de aumentar ou diminuir casas decimais que estão dentro do grupo número, eu estou mudando a forma como eu estou visualizando o número. E esse arredondamento sempre é feito da seguinte forma. Se eu tivesse aqui 3,16, se fosse mudar para uma casa decimal, viraria 3,2. Então, se for 3,16, 3,17, 3,18, 3,19, beleza? Ele muda para 3,2. E se for 3,15, 3,15 também muda para 3,2. Então, 5, 6, 7, 8 e 9, ele vai puxar para cima. 1, 2, 3 e 4, ele vai puxar para baixo. Se fosse 3,14, aí seria 3,10. Ele está puxando para baixo. Isso aqui a gente aprendeu lá na época da matemática da escola, mas só para relembrar, beleza? Agora essas outras duas funções para finalizar a aula de hoje. Função hoje e função agora. Igual hoje. Olha que interessante. Essa é uma função que você não precisa escrever nada dentro dela. É só você escrever igual hoje, abrir e fechar parênteses. Dá Enter e aparece a data de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro de 2022. 9 de janeiro de 2022. Beleza. E agora a função agora. Igual agora. Abro e fecho parênteses. Dou Enter e aí, ó, quando aparecer esse hashtagzinho no teu Excel, não tem problema nenhum. É só você aumentar a largura da coluna, assim como a gente aprendeu na aula 2, que aparece lá, ó, 9/1/2022. Além de aparecer a data, aparece o horário que eu estou gravando esse vídeo. São 13h24, 1h30 praticamente. Então eu tenho aqui, ó, hoje e agora, você pode usar. Repara que a função agora, você também só não precisa colocar nada dentro, é só abrir e fechar parênteses. Igual agora, abriu e fechou parênteses, eu tenho lá a data e a hora. Bom, aprendizados dessa aula foram passados. Consegui falar sobre maior, menor, continuum, conte-valores, arred, hoje e agora. Ensinei para você, então, aqui, ó, nas aulas 3 e 4, mais de 10 funções básicas que você precisa para poder ir em seguida aprender PROC-V, Conte 6, Soma 6 e as outras funções tão importantes do Excel. Mas agora eu preciso saber, ó, tenho ou que continuar essa sequência de aulas ou tá bom, chega. Além dos comentários, eu vou ver visualização do vídeo, eu vou ver quantas pessoas ficaram até o final do vídeo e quantas curtidas esse vídeo teve. Então, vou analisar isso tudo para decidir se vai ter uma sequência de aula 5, 6, 7, 8 desse curso básico ou se eu paro e faço outras aulas sobre outros temas, tá? Então agora depende de você. Espero que você tenha gostado de tudo que rolou até aqui, que você compartilhe essa aula com mais amigos e eu te vejo na próxima aula.